Será que já se sentiu com menos energia do que gostaria? Ou talvez com aquela sensação de peso depois de comer? Uma azia teimosa. Ou até mesmo aquela névoa mental que parece roubar as suas memórias mais recentes. É uma realidade dolorosa para muitos de nós. Especialmente depois dos 70, quando o nosso corpo já não funciona como um relógio suíço. Muitas vezes. Pensamos que é apenas o peso da idade, uma consequência inevitável. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desse desconforto, daquela falta de vitalidade, ou até mesmo daquela dificuldade em dormir, não é inevitável? E se lhe dissesse que o segredo pode estar nos pratos que, sem saber, continuamos a levar à boca, o que comemos tem um impacto tremendo na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa clareza mental e até na nossa disposição. E a verdade é que, depois dos 70, o nosso corpo torna-se mais sensível a certas substâncias. E o que antes era tolerável, pode agora ser uma verdadeira fonte de problemas. Não se trata de privação, mas sim de conhecimento e escolha, de aprender a nutrir o nosso corpo de uma forma que ele agradeça, para que possamos viver cada dia com mais leveza, mais energia e mais alegria. Neste vídeo, vamos desvendar 5 alimentos que, por mais apetitosos que pareçam, podem estar a sabotar a sua saúde depois dos 70. Vamos descobrir por que razão deve evitá-los, quais os impactos negativos que podem ter e, o mais importante, o que pode comer em vez deles para se sentir renovado e cheio de vitalidade. Fique conosco até ao fim, pois há uma surpresa que o fará ver a sua alimentação de uma forma completamente nova. Aquele cheirinho a pão fresco da padaria, o sabor reconfortante daquele bolo de chocolate, ou a praticidade de uma refeição pronta quando a fome aperta. São tentações diárias que nos rodeiam. Mas, quando falamos da nossa saúde depois dos 70, a conveniência e o prazer momentâneo de certos alimentos podem estar a custar-nos mais do que imaginamos. Comecemos pelo primeiro grupo de alimentos que devemos pensar 2 vezes antes de consumir os alimentos ultraprocessados. Pense nas bolachas recheadas, nos cereais de pequeno almoço açucarados, nas refeições congeladas, nos enchidos embalados, nas sopas instantâneas, nos refrigerantes e nas bolachas salgadas. Estes produtos, que muitas vezes enchem as prateleiras dos supermercados, são uma verdadeira armadilha para o nosso corpo que já passou dos 70. Por que são tão prejudiciais? O problema com os ultraprocessados é que eles são engenhosamente criados para serem hiperpalatáveis, ou seja, para nos darem um prazer imediato e nos fazerem querer comer mais e mais. No entanto, são pobres em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e fibras, e cheios de aditivos, conservantes, corantes, açúcares refinados, gorduras hidrogenadas e sódio em excesso. O nosso corpo, especialmente com o avançar da idade, tem mais dificuldade em processar estas substâncias artificiais. O fígado e os rins trabalham em sobrecarga para tentar eliminar tudo o que é estranho, o que pode levar a um desgaste desnecessário dos nossos órgãos vitais. Além disso, a falta de fibras nestes alimentos significa que eles são digeridos rapidamente, causando picos de açúcar no sangue. Esta montanha-russa de açúcar não só contribui para o desenvolvimento da diabetes tipo 2, como também pode levar a quedas abruptas de energia, deixando-nos cansados e letárgicos poucas horas depois de comer. Imagine aquela sensação de cansaço depois de almoçar, que o faz querer tirar uma siesta prolongada. Muitas vezes, ela é resultado direto de uma refeição rica em ultraprocessados, que sobrecarrega o seu sistema digestivo e o seu metabolismo. Mas não é só isso. As gorduras hidrogenadas,
muitas vezes presentes em bolachas e margarinas. São gorduras trans, que são extremamente inflamatórias. A inflamação crônica no corpo é um dos principais fatores por trás de doenças como a artrite, doenças cardíacas e até mesmo problemas cognitivos. Depois dos 70, o nosso corpo já é naturalmente mais propenso à inflamação. E adicionar mais lenha a essa fogueira com alimentos processados é um caminho certo para o desconforto e a doença. O excesso de sódio, por sua vez, contribui para a hipertensão arterial, um fator de risco para acidentes vasculares cerebrais e doenças cardíacas, que são ainda mais preocupantes na idade avançada. Além disso, a combinação de açúcar, sal e gorduras nestes alimentos é viciante, o que dificulta a escolha de opções mais saudáveis e pode levar ao ganho de peso, colocando ainda mais pressão sobre as nossas articulações e o nosso coração. Então, o que podemos fazer? A boa notícia é que substituir os ultraprocessados é mais fácil do que parece, em vez de cereais açucarados. Opte por aveia integral com fruta fresca e umas nozes, em vez de bolachas recheadas. Tenha sempre à mão fruta, um iogurte natural com mel, ou umas cenouras pequenas para as refeições. Troque as opções pré-preparadas por refeições caseiras simples, com vegetais frescos, leguminosas e proteína magra. Prepare sopas e caldos com antecedência e congele em porções individuais. Ter uma refeição saudável à mão quando a fome aperta é a melhor forma de evitar a tentação dos ultraprocessados. Lembre-se, o nosso corpo é como um jardim. Quanto mais o nutrirmos com coisas boas, mais vibrante e resistente ele se tornará, e é com esta ideia de nutrir o nosso corpo que passamos para o próximo alimento a evitar. Depois de falarmos sobre os perigos dos alimentos ultraprocessados, vamos focar-nos noutro tipo de culinária que, embora deliciosa, pode ser uma verdadeira armadilha para a nossa saúde à medida que envelhecemos os alimentos fritos e os grelhados em excesso. Pense naquele prato de pataniscas de bacalhau, ou naqueles filetes de peixe panados e bem fritos, ou até mesmo naquela carne que fica demasiado tempo na grelha, quase queimada. O sabor pode ser irresistível, mas o impacto no seu corpo, especialmente depois dos 70, é significativo e nem sempre para o lado positivo. Quando fritamos alimentos, especialmente em óleos vegetais de baixa qualidade e reutilizados, como o óleo de girassol ou o óleo de soja. Estes óleos podem oxidar a altas temperaturas e formar compostos tóxicos chamados aldeídos. Estas substâncias são extremamente inflamatórias para o nosso organismo. A inflamação crônica, como já mencionamos, está ligada a uma série de doenças associadas ao envelhecimento, incluindo doenças cardíacas, artrite e até mesmo alguns tipos de cancro. Além disso, os alimentos fritos absorvem uma quantidade excessiva de gordura, tornando-os altamente calóricos e difíceis de digerir. O nosso sistema digestivo, que já é naturalmente mais lento e menos eficiente com o avançar da idade, é sobrecarregado por esta carga de gordura. Isto pode levar a sintomas como azia, refluxo gástrico, inchaço e desconforto abdominal, que são tudo menos agradáveis. Imagine aquela sensação de peso no estômago depois de uma refeição frita, que o deixa a suspirar e a sentir-se pesado o resto do dia. E os grelhados? Embora sejam geralmente vistos como uma alternativa mais saudável à fritura, o modo como os preparamos é crucial quando a carne, o peixe ou até os vegetais são grelhados em lume muito alto, ou até ficarem com partes queimadas e pretas. Formam-se substâncias químicas chamadas aminas heterocíclicas, AHC, e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, HAP. Estas substâncias são conhecidas por serem carcinogênicas, ou seja,
Podem aumentar o risco de cancro. A exposição repetida a estas substâncias ao longo dos anos pode ter um impacto cumulativo na nossa saúde, tornando-se mais preocupante na terceira idade, quando nosso sistema imunitário e de reparação celular já não é tão robusto. Não se trata de abandonar completamente os grelhados, mas sim de fazê-lo de forma mais consciente e cuidadosa. Então, qual é a solução? Em vez de fritar, opte por métodos de cozedura mais saudáveis. A cozedura a vapor, por exemplo, preserva os nutrientes dos alimentos e não adiciona gorduras extras. Cozer no forno, assar, estufar ou cozer são excelentes alternativas. Se realmente não consegue resistir a algo estaladiço, experimente cozer os alimentos no forno com um pouco de azeite e ervas aromáticas para lhes dar sabor e uma textura crocante, sem a necessidade de imersão em óleo. Para os grelhados, pré-aqueça bem o grelhador para que a comida não se cole e evite que a carne ou o peixe fiquem com partes carbonizadas. Vire os alimentos com frequência e corte as partes queimadas antes de consumir. E uma dica de ouro: marine as carnes antes de grelhar, pois isso pode ajudar a reduzir a formação de AHCs. Utilize limão, vinagre, alho e ervas aromáticas para marinar. Lembre-se, o nosso corpo agradece quando o tratamos com gentileza. E a nossa cozinha é o primeiro lugar onde podemos começar a fazer essa diferença. E falando de gentileza, vamos agora para um dos maiores vilões escondidos na nossa alimentação: o açúcar refinado em excesso. O açúcar, esse doce prazer que nos acompanha desde a infância, é um dos ingredientes mais presentes na nossa alimentação moderna. Encontramo-lo não só nos doces e sobremesas óbvios, mas também de forma escondida em molhos, pães, iogurtes e até mesmo em produtos que consideramos saudáveis. Depois dos 70, o consumo excessivo de açúcar refinado torna-se um dos maiores sabotadores da nossa saúde. E as suas consequências são muito mais profundas do que apenas o aumento do risco de diabetes ou de peso. O nosso corpo metaboliza o açúcar refinado muito rapidamente, o que causa picos abruptos nos níveis de glicose no sangue. Para lidar com isso, o pâncreas liberta grandes quantidades de insulina. Com o tempo, essa demanda constante pode levar à resistência à insulina, um fator-chave no desenvolvimento da diabetes tipo 2. Mas não é só isso. O açúcar é um poderoso indutor de inflamação no organismo. A inflamação crônica, como já referimos, está na raiz de muitas doenças crônicas que afetam as pessoas mais velhas. Desde doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e AVCs, até problemas articulares como a osteoartrite, e até mesmo algumas formas de cancro. Pense na dor e rigidez nas suas articulações que pode sentir pela manhã, ou aquela sensação de fadiga constante. Parte disso pode estar ligada à inflamação persistente causada pelo consumo excessivo de açúcar. Além disso, o açúcar refinado tem um impacto devastador na saúde do nosso cérebro. Estudos recentes têm vindo a mostrar uma ligação forte entre o alto consumo de açúcar e o declínio cognitivo, e até mesmo o aumento do risco de demência e Alzheimer. O açúcar pode danificar os vasos sanguíneos do cérebro e causar estresse oxidativo, comprometendo a comunicação entre os neurônios, aquelas pequenas perdas de memória, ou a dificuldade em focar-se. Podem ser exacerbadas pelo açúcar que consome diariamente. O açúcar também afeta a saúde dos nossos dentes e ossos. Contribui para a cárie dentária, um problema que pode levar a dores e dificuldades de mastigação, e tem sido associado a uma diminuição da densidade óssea, tornando os nossos ossos mais frágeis e aumentando o risco de fraturas. Depois dos 70, a saúde óssea é fundamental para a nossa mobilidade e a independência. Ainda há outro aspecto:
O açúcar afeta o nosso humor e energia, inicialmente. Dá um pico de energia e bem-estar, mas rapidamente seguido por uma queda brusca, deixando-nos com sensação de cansaço, irritabilidade e até ansiedade. Esta montanha-russa de açúcar pode ter um impacto significativo na nossa qualidade de vida diária, afetando tendo nosso sono e a nossa disposição geral. Então, como podemos reduzir o açúcar? O primeiro passo é tornar-se um leitor atento dos rótulos dos alimentos. O açúcar pode ter muitos nomes, como xarope de milho, dextrose, frutose, sacarose, entre outros. Procure produtos com baixo teor de açúcar adicionado. Em vez de bebidas açucaradas, opte por água, chás de ervas sem açúcar ou água com limão e pepino, para adoçar. Use alternativas naturais com moderação, como um pouco de mel, estévia ou xilitol. Mas o ideal é habituar o paladar a sabores menos doces. Troque os doces por fruta fresca, que contém fibras e nutrientes importantes. Se tiver vontade de algo doce, experimente uma maçã assada com canela ou umas bagas. Pequenas mudanças nos seus hábitos podem fazer uma enorme diferença na sua saúde a longo prazo. E com a saúde em mente. Vamos agora falar de mais 2 grupos de alimentos que merecem a nossa atenção. Continuando a nossa jornada em busca de uma vida mais plena e saudável depois dos 70, vamos agora abordar mais 2 grupos de alimentos que, por vezes, consumimos sem pensar nos seus efeitos acumulados, depois do açúcar refinado, que é um vilão bem conhecido, mas muitas vezes disfarçado. Temos as carnes processadas e as bebidas açucaradas. Comecemos pelas carnes processadas. Estou a falar de enchidos como o fiambre, o presunto, a mortadela, as salsichas, os salames e aquelas carnes de lata que parecem tão práticas. Estes produtos são feitos para ter uma longa durabilidade e um sabor intenso. Mas para isso são submetidos a processos como a salga, a cura, a fermentação, o fumo ou outros métodos para realçar o sabor e conservar. O grande problema é o seu elevado teor de sódio, que, como já sabemos, é inimigo da nossa pressão arterial, aumentando o risco de hipertensão e de doenças cardíacas. Pense nos milhões de portugueses que lutam contra a tensão alta, muitas vezes. A origem está na quantidade de sal escondida nos alimentos processados que comemos diariamente. O nosso coração já trabalhou tanto ao longo dos anos, e sobrecarregá-lo com excesso de sal é pedir problemas. Mas não é só o sal. As carnes processadas contêm frequentemente nitratos e nitritos, que são usados como conservantes e para manter a cor da carne no nosso corpo. Estes compostos podem converter-se em nitrosaminas, que são substâncias classificadas pela Organização Mundial da Saúde como carcinogênicas. Sim, leu bem. O consumo regular de carnes processadas tem sido associado a um risco aumentado de cancro coloretal e de outros tipos de cancro. Depois dos 70, o nosso corpo é mais vulnerável a estas agressões celulares. E cada escolha alimentar conta. Além disso, estas carnes são ricas em gorduras saturadas, que elevam o colesterol LDL, o mau colesterol, contribuindo para o entupimento das artérias e aumentando o risco de aterosclerose. Qual a alternativa? A melhor opção é sempre optar por carnes frescas e não processadas, como peito de frango, peru, peixe fresco ou cortes magros de carne vermelha, mas com moderação. Se for fatiar carne para sandes, coza um peito de frango em casa e fatio. É simples, mais econômico e infinitamente mais saudável. Onde antes usaria fiambre, experimente usar abacate, queijo fresco magro, pasta de grão de bico hummus ou vegetais grelhados, quando a fome de uma sandes aperta. Pense em recheios frescos e nutritivos.
em vez dos processados. Agora, passemos às bebidas açucaradas e refrigerantes. Aquele gás borbulhante e o sabor doce. Tão refrescante num dia quente. Ou um hábito que vem da juventude. No entanto, estas bebidas são, na sua essência, açúcar líquido. E como já discutimos, o açúcar refinado é um problema. Os refrigerantes, sumos de caixa e outras bebidas açucaradas não oferecem praticamente nenhum valor nutricional. São calorias vazias que disparam os seus níveis de açúcar no sangue. Levam ao ganho de peso e aumentam significativamente o risco de diabetes tipo 2. Imagine que cada lata de refrigerante pode conter o equivalente a 7 a 10 pacotes de açúcar. O seu corpo não consegue distinguir entre o açúcar de um refrigerante e o açúcar de um bolo. Para ele, é tudo glicose que precisa ser processada. Além dos problemas com o açúcar. Muitas destas bebidas contêm ácidos como o ácido fosfórico, que podem corroer o esmalte dos dentes e, a longo prazo, ter um impacto negativo na saúde óssea, contribuindo para a perda de densidade óssea e aumentando o risco de osteoporose. Depois dos 70, os nossos ossos já são mais frágeis. E adicionar mais este fator de risco é algo que devemos evitar a todo o custo. Pense na fragilidade dos seus ossos e como uma queda pode mudar a sua vida. Cada copo de refrigerante é um pequeno passo na direção errada para a sua estrutura óssea. A solução para as bebidas açucaradas é a mais simples de todas: beber água. A água é essencial para todas as funções do nosso corpo, desde a digestão até a regulação da temperatura e a saúde da pele. Se a água simples lhe parece aborrecida, experimente adicionar umas rodelas de limão, pepino, folhas de hortelã ou frutos vermelhos para um toque de sabor natural. Chás de ervas sem açúcar, quentes ou frios, são também excelentes opções. Se gosta de um pouco de gás, opte por água com gás com um espremer de limão ou lima. A sua hidratação é crucial. E as bebidas açucaradas são uma forma ineficiente e prejudicial de a obter. Agora que desvendamos os perigos de cada um destes 5 grupos de alimentos, os ultraprocessados, os fritos e grelhados em excesso, o açúcar refinado, as carnes processadas e as bebidas açucaradas, podemos ver a imagem completa. Não se trata de uma lista de proibições absolutas, mas sim de um convite a fazer escolhas mais conscientes, a pensar no que realmente nutre e fortalece o seu corpo depois dos 70. Recordemos que evitar alimentos ultraprocessados, que são bombas de açúcar, sal, gorduras não saudáveis e aditivos, é um passo gigante para reduzir a inflamação e a carga sobre os seus órgãos. Optar por cozer, assar ou estufar em vez de fritar, e grelhar com cuidado. Protege-o de compostos nocivos e alivia o seu sistema digestivo. Reduzir drasticamente o açúcar refinado é libertar o seu corpo de picos e quedas de energia, proteger o seu cérebro, fortalecer os seus ossos e manter a diabetes à distância. Escolher carnes frescas em vez de processadas diminui o seu risco de doenças cardíacas e certos tipos de cancro. E, finalmente, trocar as bebidas açucaradas por água e chás naturais é a forma mais simples e eficaz de hidratar o seu corpo sem as calorias vazias e os danos aos dentes e ossos. Sei que mudar hábitos alimentares de uma vida inteira pode parecer um desafio. A comida é conforto, é cultura, é parte das nossas memórias. Mas lembre-se, cada pequena mudança que faz hoje é um investimento no seu amanhã. Não precisa de ser perfeito, apenas consistente. Comece por um alimento de cada vez, ou uma refeição por dia. Troque o refrigerante por água numa refeição, ou umas bolachas por uma fruta ao lanche. Pequenos passos, dados com intenção e carinho por si mesmo.
podem levar a uma transformação incrível na sua energia, na sua digestão, na sua clareza mental e na sua vitalidade geral. Pense no tempo que passou, nas experiências que viveu, na sabedoria que acumulou. A sua saúde é o alicerce para continuar a desfrutar da vida. Dos seus netos, dos seus amigos, dos seus passatempos, merece sentir-se bem, com energia para abraçar cada novo dia. A idade não tem de ser sinônimo de declínio. Pode ser sinônimo de sabedoria, de escolhas mais inteligentes e de um bem-estar renovado. Partilhe nos comentários qual destes alimentos lhe parece mais difícil de cortar, ou qual é o que já conseguiu reduzir e sentiu a diferença. Adoraríamos ouvir as suas experiências e aprender uns com os outros. Se este vídeo o ajudou a ver a sua alimentação de forma diferente e o inspirou a fazer mudanças positivas, por favor, deixe um gosto e subscreva o canal. A sua interação ajuda-nos a levar esta mensagem a mais pessoas que, como você, querem viver a sua melhor vida. Lembre-se, o poder está nas suas mãos, nas escolhas que faz diariamente. Viva a sua melhor vida em todas as idades, com saúde, alegria e vitalidade.